O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala da misericórdia. Sejam misericordiosos. E por que ser misericordioso? Nós precisamos entender que aquilo que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos ensina como caminho de felicidade, de verdade, e nos ensina como mandamento, como lei, tem origem em Deus. As coisas que Deus pede não são diferentes do que Deus é. E isso a gente precisa entender. Às vezes, no fundo, a gente acredita que aquilo que Deus pede é diferente daquilo que Deus é, e não entende que aquilo que Deus pede nos faz semelhantes a Deus. É por isso que às vezes a gente tem tanta dificuldade, não só de fazer, mas às vezes por primeiro de compreender. Por que é que eu devo ser assim? Por que eu devo fazer assim? Por que eu tenho que andar desse jeito, viver dessa forma? É muito difícil. Não é assim que a maioria das pessoas justificam seus pecados ou justificam porque não se movem para ser do jeito que Deus pede? Porque diz assim: quem é que consegue viver assim? Ninguém vive assim. Ah, mas isso aí, ninguém faz desse jeito, tudo isso aí não. A gente procura a razão das coisas em nós mesmos. E no fundo a gente entende ou sente, que aquilo que Deus pede é um exercício do humor de Deus. Tem gente que é um tanto quanto cruel assim, ela pede coisas para nós que não tem nada a ver. Tem gente que nos pede ou nos impõe na família, no trabalho, nos nossos ambientes, coisas desnecessárias, coisas que não fazem diferença. Parece que a pessoa está exercitando ali o gosto de fazer sofrer, o gosto de mostrar quem é que manda. Deus, por óbvio, não é sádico nem excêntrico, minha gente? Então, a primeira coisa que nós precisamos resolver é na nossa cabeça. O que Deus pede é a expressão do que Deus é. O que Deus pede me assemelha ao que Deus é. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós ouvimos o evangelho de ontem, a transfiguração, À medida em que a gente vai fazendo o que Deus pede, porque o que Deus pede é o que Deus é, nós vamos sendo transfigurados nós também, À medida em que a gente não faz o que Deus pede, portanto não agimos como Deus é, nós vamos nos desfigurando no pecado. E a fé, meus irmãos, tem por um objetivo final da fé, da religião, da nossa religião, é nos assemelhar e nos unir e nos assemelhar a Jesus. Portanto, quando Jesus diz: sejam misericordiosos, por quê? Como também o vosso Pai é misericordioso. Nós somos filhos, então está no propósito da vida, está na essência de nós, é um movimento natural, é um movimento abençoador da vida, nós nos movermos em direção a restituirmos na nossa figura, na nossa humanidade desfigurada pelo pecado, essa transfiguração de sermos como Deus é. Então nós não somos chamados apenas a sermos boas pessoas e fazermos tudo certinho. Aliás, quem se atribui sempre essa virtude, abre aspas, eu sempre fiz tudo certo,
Você sabe que tudo é igual moeda, né? Tem a cara e a coroa. É igual tecido, tem o lado e o avesso. Você já reparou que as pessoas, na sua maioria, porque tudo tem exceção, mas na sua maioria, as pessoas que são profundamente magoadas, ofendidas, escandalizadas e que se distanciam de outros e da igreja, como é que elas se avaliam? Como pecadoras. Eu faço tudo certo, tudo certinho. E aí, o pecado do outro, ou a miséria do outro, né, sejam misericordiosos, significa o tropeço que o outro dá na vida, é imperdoável. Meus irmãos, alguns de nós temos mágoas e ódios com outros, distanciamentos com a fé, que quem vê pensa que o outro é um serial killer. Que quem vê pensa que o outro é próprio Satanás vindo do inferno andando sobre a terra. Sejam misericordiosos como o Pai é misericordioso. A capacidade de não fazer a vida virar uma bagunça quando encontra a miséria do outro, porque Deus é assim, não é? E quem se atribui demais esse entendimento de que a fé existe para que eu faça tudo certo e me glorie de nunca ter feito nada errado, segundo os próprios critérios, né? Porque é Deus quem julga isso, é Deus quem sabe disso de verdade. Pessoas assim tendem a ter uma facilidade de se ferir, de se escandalizar, de se afastarem, de se isolarem, colocando a si mesma num pedestal de santidade, todo mundo na rasteirice do pecado, que são coisas que fazem mal não só a vida espiritual, o que é mais trágico, mas também às vezes até a vida afetiva psíquica. Essa falta de perdão e essa falta de entendimento de que a humanidade é feita de alguma miséria, de que as pessoas, inclusive as boas, carregam consigo algumas cegueiras, alguns tropeços. Isso adoenta inclusive a cabeça das pessoas. Vida de psicólogo, outra coisa não tem sido, e de padre também, ajudar o ser humano a tirar a revolta e o susto com o pecado alheio. Com o pecado alheio, com a miséria. As pessoas se ferem, se assustam de um tamanho com a miséria. Eu não sei, parece que tem gente que vem para esse mundo entendendo que o único pecador que existe ou pode existir é ele, e que necessariamente todo mundo é obrigado a viver como anjo, a ser perfeito. E quando o assunto sou eu, então todo mundo precisa se relacionar comigo, me entendendo, me compreendendo, tendo paciência, sendo justo comigo, me dando o que eu mereço. E Jesus está dizendo da miséria. Nosso coração tem que ser capaz de entender e, por que não, de acolher a miséria. Ser misericordioso, então, é ter um coração onde cabe a miséria do outro. E tudo isso porque Deus é assim. O salmo a gente cantou o refrão, né? O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. De novo, existem pessoas que não se conhecem, porque não conhecem Deus, e porque não conhecem Deus se acham santas. Todo mundo que se sente muito bom não conhece Deus. Porque quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, mais esse salmo aqui faz sentido para nós mesmos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Nossas faltas, queridos, causam exigências. Porque todo pecado e todo erro exige reparação, assim como toda sujeira exige uma vassoura. Todo pecado, toda falta exige a penitência, a reparação. E será que nós temos mesmo entendimento e saber, e até sentimento e sabor, de que o meu Deus não me trata como exigem as minhas faltas? Será que a gente de fato sabe isso? Porque, meus irmãos, muitos de nós nos temos na conta de santos, de perfeitos, porque muitos de nós nos medimos por nós mesmos ou pelo outro. Quando você se mede por você mesmo, é um perigo.
É um perigo. Nós temos dificuldade de enxergar a nós mesmos na realidade, né? É o feijão no dente. Você não vê, por isso jura que não tem. É o próprio bafo. É o próprio CC do sovaco. É o outro que sabe. Como também é um perigo a gente se medir pelos outros, porque daí duas coisas acontecem quando eu me meço pelos outros. Primeiro que eu vou escolher quem é pior que eu, para eu ficar muito em paz com quem eu sou. Correto? É assim que funciona. Todo mundo, não sei o quê, se você vê hoje em dia. Tarará. Segundo, que diante de um outro melhor do que eu vou chamar ele de exagerado, fanático, e também não é tudo isso. Diante do livro de um santo, eu vou dizer, bom, mas isso aqui faz 200 anos, né? Hoje em dia não sei se é assim ainda, né? Então, medir-se pelo outro é sempre um perigo, porque eu sempre tendo a escolher alguém pior do que eu para ficar em paz com quem eu sou, e diante de alguém melhor do que eu vou dizer, bom, mas eu não nasci, né? Aí também é. Então a gente fica imóvel na vida. É assim ou não é assim que os magoados vivem? Só tem uma cura, meu irmão, para a mágoa. Só tem uma coisa que me move para a santidade. É olhar para Deus. Em Jesus, meditando quem é Jesus, eu descubro o feijão no meu dente. Descubro o meu mau hálito e o meu sovaco, que o desodorante venceu. Em Jesus. E em Jesus, quando eu passo o meu olhar através dele, quando ele é o meu óculos, o outro, pior do que eu, quando eu enxergo, ele não me deixa em paz, ele me deixa em misericórdia com ele. E o outro, quando eu enxergo que é melhor do que eu, mais santo do que eu, mais nobre do que eu, ele não é um fanático, ele não é um bobo, ele não é um exagerado, ele é um estímulo para a minha vida, é uma providência de Deus. Nós precisamos desse óculos chamado Jesus Cristo. Senão a gente vive na eterna ilusão de quem se tem por santo, adoentando a si mesmo. E essa misericórdia nós encontramos na primeira leitura hoje, a profecia de Daniel. É uma grande oração de intercessão que o profeta Daniel faz, na primeira pessoa do plural, nós. E aí vamos olhar então para essa oração. Eu te suplico, capítulo 9, versículo 4, né? Eu te suplico, Senhor Deus grande e terrível, que preservas a aliança, a benevolência aos que te amam, cumprem teus mandamentos. Agora vem, versículo 5. Nós temos pecado, nós temos praticado a injustiça e impiedade, nós temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Nós não temos prestado ouvidos aos teus servos e profetas, estamos tudo dormindo. Agora eu te pergunto uma coisa. Nós é a primeira pessoa do plural que me inclui. Você consegue entender isso? Vós, terceira do plural que me exclui. Vós, vocês, eu não. Nós, primeira pessoa do plural que me inclui. Todo mundo batendo no peito, que assim você termina de acordar e aprende algo de português que não aprendeu até hoje. Diga, nós é a primeira pessoa do plural que me inclui. Pergunta que fica, Daniel, você conhece a história do Daniel? Não, né? Que feio. Pois você lê na Bíblia, menos internet, mais Bíblia. Daqui a pouco alguém coloca assim nos comentários da internet ou vai para o celular da gente assim, padre, não tem algum filme sobre o Daniel? É sempre assim, você fala alguma coisa, leia na Bíblia, a pessoa pergunta assim, tem na Netflix? Não, é para você ler. Nós, a pergunta que fica, você conhece a história do o Daniel, da Bíblia, da cova, dos leões, tá? Ele se incluiu. Agora eu pergunto, o Daniel pecava? Daniel praticava injustiça e impiedade? Daniel era rebelde? Daniel tinha se afastado dos mandamentos e da lei? Daniel era surdo à voz dos servos e profetas? Daniel não. Daniel não. Mas olha a misericórdia de Daniel. Daniel está rezando pelo seu povo. E ele sabe que ele é como aquele povo, que se ele é diferente é por graça, mas ele se sente parte de um povo que é pecador. Portanto ele reza como? Senhor, tem misericórdia porque nós. Ele não diz assim, tem misericórdia porque eles. Estaria certo até. Porque de fato eles faziam coisa e o Daniel não fazia coisa.
Mas olha o coração do Daniel, gente. Senhor, nós temos pecado. Daniel faz uma oração em nome do povo, se sentindo povo com o povo, em nome da igreja, se sentindo igreja com igreja. Você entende isso? Daniel se inclui numa série de coisas que ele não precisava se incluir, porque ele não era assim. Mas ele tem compaixão, ele tem misericórdia, então ele pede junto, pede em nome e não pede sem se diferenciando dessas pessoas. Então ele faz essa oração na primeira pessoa do plural, que o inclui. Nós temos pecado. Meus irmãos, muitas vezes parece que o pecado do outro causa um prazer em nós. Porque quando eu vejo o erro do outro, parece que de algum modo eu consigo dizer, nossa, como eu sou bom. Né? Quando eu vejo a queda de alguém, parece que eu sinto um prazer de ser de pé. Daniel é um homem profundamente misericordioso com o seu povo, com a sua comunidade. E aqui está o valor da penitência, da mortificação, do jejum e da oração comunitária e em favor da igreja. Aqui está um dos tantos sentidos bíblicos para a consagração da vida a Deus. Nós somos igreja, nós somos corpo. Uma pessoa quando se santifica, membros da igreja quando se santificam a igreja por inteira. Por isso pessoas que nem vivem pecados mortais, nem nada, santificam e consagram a sua vida. Isso é a mística da vida religiosa. Esse é um dos entendimentos. Você fala assim, o que vai fazer num Carmelo, meu Deus? O que vai fazer num mosteiro? O que vai fazer num... Sou tão boa. Ele tem dificuldade de entender essa comunhão que é a igreja. E do que Daniel fez aqui, ele mesmo não era nem rebelde ou coisa assim, mas ele se põe como parte, se oferece como dom dessa reparação, né? E aí ele vai dizer, a ti, Senhor, versículo 7, convém a justiça. A nós nos resta ter vergonha na cara. A Bíblia traduziu aqui vergonha no rosto, que é um jeito mais elegante de falar vergonha na cara. Olha para o céu e fala, Senhor, a vós convém a justiça. O Senhor tem todo o direito do mundo. Faz assim com as mãozinhas. O Senhor tem todo o direito do mundo de exercer a justiça. Faz assim, ó. Justiça. Ai. Vai fazer assim, a nós, Senhor. A nós. Vergonha. Você ouviu daí de baixo, eu quero ouvir daqui de cima. Vergonha na cara. Olha, Daniel aceitando as coisas como elas são, né? No ponto em que estamos, Deus está no direito da justiça. E nós? Dá vergonha na cara, né? E aí então ele vai rezando a Deus, pois pecamos contra ti. Versículo 9, mas Deus é como? Olha lá, ó. Mas a ti também, Senhor, cabe, fica bem, né? É bonito. Cabe misericórdia e perdão. Deus é misericórdia e perdão. A ti, Senhor, cabe, convém, fica bonito. É próprio teu, Senhor, misericórdia e perdão. E é por isso que a gente vai voltar no Evangelho agora, no versículo 37. Uma vez que Deus é assim, uma vez que o que Deus pede é o que Deus mesmo é, e que fazer o que Deus pede me faz ser como Ele é, e isso tem a ver com o que está na minha origem, porque a gente é a imagem e semelhança de Deus, essa misericórdia, versículo 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoado, porque a quem é que convém e cabe e resta justiça? A Deus. Então, primeira coisa, por que Jesus está dizendo assim, não julgue? Porque não te cabe isso, não me cabe isso. Quem está sentado no trono do juiz não sou eu, é Ele. Então não me cabe julgar, cabe a Ele. Não condeneis. Por que não condenar? Porque não me cabe. O que me cabe? Vergonha na cara. Quem condena ou salva? Deus. Mas aí vem o pedido então. Uma vez que não me cabe nem julgar nem condenar, o que me cabe? Junto com a vergonha na cara. Perdoar. Mas vamos entender esse versículo aqui. Quando Jesus diz para você e para mim, queridos e queridas, não julgueis. Não julgar não significa que eu não possa discernir, constatar, separar e avaliar. Porque um dos dons do Espírito Santo é o dom do discernir.
discernimento. E tem gente que tropeça aqui. Nessa de não julgar, ninguém discerne mais nada. Não julgar não significa não discernir. As coisas têm nome. Eu preciso ser capaz de avaliar o bonito, o feio, conveniente, inconveniente, certo, errado, santidade, pecado. Se eu não sei fazer isso, eu me perco. Então eu preciso ter discernimento sobre as coisas, sobre mim, sobre o outro. Aquilo ali é feio. Você tem que dizer: filho, vem cá, filha, vem cá. Está vendo aquilo ali? Aquilo ali é feio. Não faça daquela forma. Está vendo aquela coisa? Aquilo lá não. Pai não quer, mãe não quer. Para si mesmo. Veja, não julgar, meu irmão, e não condenar significa, primeiro, não sentenciar o outro ou não excluir o outro da possibilidade da salvação. Deus pode todas as coisas. Segundo, a gente tem a mania de saber o porquê é que o outro é assim ou fez assado. A gente jura que sabe o motivo das coisas e a gente não sabe. É isso que Jesus está dizendo: não julgue, não condene. É feio, está errado, não posso fazer igual. Quem vive assim, não sei se está indo para o céu, mas eu não te julgo, eu não te condeno, porque eu não sei que história você ouviu, o que te contaram, de que raiz você foi feito, de que casa você veio. E quantas vezes a gente já não teve essa surpresa na vida, verdade ou não é? A gente jurava que o outro era assim porque é assado. A gente jurava que tal coisa foi assim porque eu tenho certeza que ela falou para fulana. Ai! A gente fecha a questão. E quantas vezes a gente se surpreendeu que não era aquilo, que não era assim. Verdade ou não é? Quantas vezes a gente não se surpreendeu vendo gente que às vezes até se vangloria do pecado, mas no fundo sofre por ser daquela forma. Então não julgar significa não fecha a questão. Quando ali no nosso fórum tem um júri, um julgamento, você é chamado para ir lá participar do júri, o que vai acontecer ali? Eles vão fechar uma questão. Inocente ou culpado? Fica solto ou vai preso? Você fecha o assunto. A partir de hoje a gente não conversa mais isso aqui. Está fechado, acabou essa história. Quando Jesus diz para você e para mim, não julgue, significa, não feche as histórias dessa forma. Isso compete a Deus. Né? Tem coisa que compete a Deus. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Olha o benefício que vem do perdão. Perdoai, sereis perdoados. Né? E aí então vem a promessa de Jesus, versículo 38. A generosidade de Deus. Nosso Deus é grande, a gente não pode ser tacanho, né? Não pode ser mesquinho, sovina. Dai e vos será dado. O quê? O que eu quiser. Dai e vos será dado. O que a gente gostaria de ganhar? De Deus, da vida e do outro. A gente precisa dar por primeiro. A gente precisa abrir a porta daquilo. Meus queridos, muitas coisas não chegam a nós porque nunca saíram de nós. A gente precisa entender essa lógica da palavra, da vida espiritual. Muita coisa não chega em mim porque eu não dou. Não dou. Uma pessoa que nunca recebeu amor na vida, nunca recebeu amor, nunca recebeu afeto, nunca recebeu colo, nunca recebeu abraço. Se ela se fechar nisso, porque eu nunca recebi, eu também não dou, não tenho para... Né? Então eu me fecho naquilo. Ela vai receber isso que ela nunca recebeu de quem agora? De ninguém. Quantas pessoas a gente conhece assim? A pessoa nunca recebeu, nunca teve. Mas aí em Deus ela entende que aquilo que ela nunca teve, de algum modo ela pode dar. Então ela começa a dar amor, bom dia e boa tarde. O que ela começa a receber? Amor, bom dia e boa tarde. A pessoa nunca foi acolhida, nunca foi parte de nada, ela começa a acolher e se fazer parte das coisas. O que ela começa a receber? Acolhida e pertencimento. Olha o que Jesus está dizendo. Dê e você recebe. O que a gente gostaria de receber? De Deus, da vida, do próximo. Jesus diz, dê. Abra a porta. Abra a gavetinha que está vazia. Vamos lá, vamos fazer um desenho aqui. Vamos imaginar que a gente tem aqui um armário cheio de gaveta. Para a gente abrir essas gavetas aqui. De lado não, assim. Para a gente abrir as gavetas aqui. Certo? Então vamos imaginar que eu tenho as minhas gavetas aqui. Amor, amizades, alegria. Certo? O que mais da vida? Tanta coisa boa, né? Perdão, carinho, empatia, fé, enfim. Seja lá como for. O perdão, né?
São gavetas da minha vida. Está tudo adesivado, vocês estão vendo, né? É que a letra está pequena, mas dá para ver. Aqui, ó. Quem não esqueceu o óculos consegue ver. Está tudo aqui. O que Jesus está ensinando para você e para mim hoje? A gaveta está vazia, né? Por isso eu já nem abro. Não tem nada lá dentro. Está vazia. Dai, ou seja, abre a gaveta. E será dado. Às vezes a gente reclama assim que a gente não tem amigo. Eu não tenho amigo. Me sinto só, eu não tenho amigo. Mas você faz amigo? Eu me sinto excluído. Mas você inclui. Às vezes um amigo é um esperando o outro, né? A gente também não chama nada, ninguém, para nada, nada para ninguém. Aí fica cada um com as suas gavetas fechadas aqui. Jesus está ensinando para você e para mim. Abre a gaveta. Abre a gaveta. Que aí pode entrar. Dai e vos será dado. Significa, muita coisa talvez não está chegando em mim porque eu não abro. A gaveta, se você quiser, a porta do coração. Dai e você recebe. Se você der, você recebe. Se você se aproxima, você encontra. Existe uma atitude em nós, é isso que Jesus está ensinando. Dai e vos será dado. E aí ele diz, olha lá, naquela imagem daquele tempo, mas que foi até pouquinho tempo atrás aí. Até pouco tempo atrás, nas mercearias, nos secos e molhados, muitas coisas se comprava como? Naqueles recipientes, não era assim? Que você ia colocando meio que por litro, aí socava, né? Para caber mais, não era assim? Fala, tá cheio, igual café, né? Igual pote de café. Você fala, tá cheio nada, soca esse trem aí para você ver, tá na metade ainda. Olha lá, dai-vos será dado uma boa medida, que é a medida do trigo, dos pós, dos cereais da época, mas que durou até pouquinho tempo atrás isso aí, né? Dai-vos será dado uma boa medida, calcada, socada, né? Sacudida, que é para caber certinho, e transbordante será colocada no vosso colo. E aí Jesus diz, porque com a mesma medida, então vamos lá, a mesma régua que eu uso para medir o outro, a mesma medida que eu uso para colocar para o outro, é que vai ser usada para mim, né? A mesma medida com que medirdes os outros, seja no pecado dele, seja na bondade dele, seja no perdão que preciso dar, seja no elogio que deveria dar. A gente mede os outros. E como é que Deus nos mede? Deus nos mede igual pai e mãe. Pai e mãe pegam o nosso defeito e mede como? Diminuindo. Não é assim? E pai e mãe nos mede como nas nossas qualidades? Aumentando. Não é assim? É por isso que muitas pessoas que para mim são um monstro, um Deus me livre e guarde esse trem passar perto de mim sentado do meu lado, para o pai e para a mãe, não, mas é um menino bom. Nossa, ele tem as qualidades dele. Esse é o olhar de Deus, gente. Esse é o olhar de Deus. E você sabe, quando a gente tem na vida, e todos nós temos, uma pessoa que a gente ama muito, e essa pessoa vem a nos ferir, decepcionar, ou não sai do jeito que a gente plantou, semeou, adubou e cuidou, a gente descobre ali a capacidade divina do amor, do perdão. E a gente poderia transferir isso em relação a todo mundo. Porque se nós somos, e somos capazes hoje na nossa vida de amar um ou outro, com um amor que perdoa, 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 não desiste, que consegue entender, não, é porque ele, é porque ela, quando era pequeno, quando era grande, é que ele sempre teve, coitadinho, não é assim. Se você diz isso de algumas pessoas, todo mundo tem 2 ou 3 na vida que você vai dizer assim, padre, eu não consigo sentir raiva. Padre, é um filho da mãe. Padre, é uma praga, mas eu sinto uma dó lá dentro de mim. Você já parou para pensar que com as pessoas que você não consegue ser assim, que eu não consigo ser assim, você já parou para pensar que essas pessoas também têm 2 ou 3 que conseguem ser assim com ele? Por isso que a gente precisa amar com o amor de Deus, porque o amor de Deus é o que em nós reflete esse amor de pai e de mãe. Então eu consigo amar, perdoar, ter paciência, não desistir, acolher de novo um irmão meu, alguém muito querido para mim. Mas aí eu odeio meia dúzia de pessoas. Você já parou para pensar que aquela pessoa que você não tolera tem alguém que a ama profundamente? Por isso que no amor de Deus a gente consegue transferir um pouco dessa bondade para todo mundo. Nunca tanto quanto
o mesmo amor e a mesma bondade quem tem o nosso nome e sangue, né? E sobrenome, nunca. Mas a gente sai desse estado de mágoa, de ódio, de maldade, e aí Jesus ensina para você e para mim, com que medida eu meço a vida, os outros, se eu sou generoso, em todos os âmbitos. E generosidade aqui não é só para perdoar, não. Dai e vos será dado, esse sair de si, ir ao encontro das pessoas, ir ao encontro da minha comunidade, ir ao encontro da minha igreja. O que eu posso hoje para com a vida? Hoje é segunda-feira. O que eu posso com essa segunda-feira? Quanto de mim eu posso abrir? Quais gavetas nessa segunda-feira eu posso abrir? Em qualquer área da minha vida. Jesus está dizendo, a abertura que você der é por onde a bênção pode entrar. E às vezes, meus irmãos, a gente cria uma portinha muito estreita para a bênção entrar. Às vezes a gente é tão mesquinho, tão tacanho, tão individualista, tão voltado para mim. Ninguém presta, ninguém é bom, e toda bondade é bom desconfiar, porque alguma coisa a pessoa quer, nada de graça nesse mundo. Sabe, gente, assim? Meu amigo, essa tua régua está muito curta. Esse teu 1 litro, lá na mercearia, não está dando 900 ml, está muito curto, é muito tacanho. E as medidas que eu crio, talvez eu precise passar por elas um dia também, né? Esse é o ponto. A mesma medida, a mesma abertura que eu dou para a vida e para o outro, é por onde Deus pode entrar. Mas a mesma medida que eu dou para a vida e para o outro, pode ser que eu precise passar por ela. É um paradoxo isso. Você olha para a janela da tua casa, está cheia de grade, não está? Por quê? Para o ladrão não entrar. Mas se você perder a chave e a casa começar a pegar fogo, você sai por onde? Pelo mesmo buraco da grade. Certo? Então, se as grades da nossa casa são feitas para bandido gordinho não entrar, os gordinhos de dentro também não saem. É isso que Jesus está dizendo. A gente cria tamanhos pelos quais pode ser que a gente um dia precise passar, né? Essa é a vida, meus irmãos. E quantas vezes a gente já não se surpreendeu a nós mesmos também, né? Caindo naquilo que a gente praguejava, fazendo aquilo que a gente repudiava. Quantas vezes a gente diz assim, Deus me livre, padre. Eu não, você é doido, padre. Nem brinca, padre. Não sei, vamos ver, né? Como é que fica isso? Vamos esperar um pouquinho para saber, né? Então olha lá, a medida. Deus usa uma medida grande. Porque com a medida com que medirdes os outros, também sereis medidos. Portanto, irmãos e irmãs, peçamos hoje ao Senhor essa conversão. Nós precisamos ser mais largos, mais amplos, mais misericordiosos. Nós precisamos ir para a vida, para as coisas e para os outros, a partir do que Deus é. E nós precisamos, essa quaresma, nos converter disso. O que Deus pede é porque Deus é. E quando eu faço o que Deus pede porque Deus é, eu me pareço mais com Ele. E a gente consegue ir para o outro como Daniel na primeira leitura. Bate no teu peito aí. Primeira pessoa do plural que me inclui. A Deus, olha lá assim, a Ti, Senhor, convém. Só restou? Vai. Misericórdia. E a nós? Vergonha na cara. Mas Daniel também diz, mas Senhor, a Ti cabe, veste tão bem, ia ficar tão bonitinha, a Tua cara, Senhor. Misericórdia e perdão. Vamos ficar em pé.